Olá, meu nome é Carol e antes tarde do que nunca, bora falar das leituras que eu fiz em junho. Mas antes já deixa a sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E inscreva-se aqui se você ainda não for inscrito e já ative o sininho para receber as atualizações dos novos vídeos. Bom, eu sempre acabo enrolando para falar das leituras do mês, porque assim, é sempre um vídeo muito longo e querendo ou não, por causa do número de leituras que eu faço, eu acabo esquecendo de muita coisa, né? Principalmente aquelas leituras que eu faço no início do mês. E assim, pra eu também não falar muito das histórias, porque querendo ou não eu falo pra caramba, mas, né, eu enrolo, eu tento explicar demais a história e o vídeo sempre fica muito longo. Então assim, eu vou falar um pouco mais das histórias dos livros físicos, ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque eu tô meio sem roteiro pra falar desse vídeo. E aí, vamos ver o que acontece, mas eu vou deixar, como sempre, o link dos livros. Mas eu quero falar mais ou menos do que eu achei de cada história, sabe? Que eu acho que isso é o mais importante dos vídeos de leituras do mês. Eu não sei se eu já deixei publicado ou se eu ainda vou publicar os vídeos de leituras da Maratona Literária de Inverno, porque eu quero fazer com diferença, porque senão esse vídeo vai virar um longa-metragem. E por mais que eu adore vídeos longos, eu acho que nem aí eu vou aguentar. Mesmo que, por incrível que pareça, o vídeo passado tenha ficado muito longo, as pessoas parecem que gostaram, né? Eu fiquei impressionada. As pessoas gostam também, igual eu, de vídeos longos, mas vamos deixar de lenga-lenga e vamos para os livros, né? Porque eu acho que eu nunca li tanto quanto esse mês, acho que foi por causa mesmo da maratona, né? Porque eu dei um gás ali e acabei lendo mais. Eu não vou contar quantos livros, eu simplesmente coloquei, eu botei no caderninho, mas eu nunca conto por mês, eu vou contando por ano, né? Depois, qualquer dia eu mostro como é que eu faço as minhas anotações, mas eu sempre conto por ano, eu não conto por mês. E aí eu só vou colocar, como sempre, primeiro os livros físicos e depois os livros em e-book, porque fica mais fácil na hora de editar o vídeo, porque é bem complicado na edição, né, para colocar aquelas figurinhas. Então, vamos lá. Se eu não falar muito sobre a história, você dá uma olhada lá na sinopse, no link do livro, tá? E, para lembrar também, que como eu vou deixar os links de todos os livros, se você se interessar por eles ou quiser comprar alguma outra coisa com os meus links, vai lá que você ajuda bastante o canal, não paga mais nada além do valor da sua compra e eu já agradeço pra caramba porque isso ajuda muito no investimento de equipamentos, no investimento, claro, de compra de novos livros para eu falar dos novos livros, né? Então eu já agradeço pra caramba. Vamos lá então? Como sempre, vamos começar com as leituras conjuntas. Lá no Família Literária, em junho nós lemos Alice, do Lewis Carroll, aqui pela editora Darkside, com essa edição linda, com a tradução da Márcia Heloísa. Quando você começa a prestar atenção em quem traduziu as obras, você começa a reconhecer, porque muitos tradutores, eles acabam traduzindo alguns estilos, né? Geralmente, tradutores optam mais por clássicos. Eu que leio muito romances de época, eu reconheço muitos tradutores e às vezes a gente fala assim, eu gosto muito daquela escrita. É porque o tradutor, ele pega a essência daquele escritor, daquele autor. E isso é interessante você perceber. E você sabe quando uma tradução é ruim, quando você consegue perceber que a tradução é ruim. Então é legal você prestar atenção no tradutor, né? É uma das coisas que eu anoto no meu caderninho. Eu já traduzi algumas coisas, nunca traduzi obras literárias porque você não tem noção de como isso é difícil. E assim, eu traduzia só documentos e mesmo assim é difícil, não é simplesmente jogar no Google, mas é legal você prestar atenção, sabe? Tem tradutores que são especializados em um tipo de autor só. Enfim, vamos falar da obra. É uma obra curta, esse livro ele é um pouquinho mais grosso porque ele tem leituras complementares como a vida do Lewis Carroll, textos
mais textos dele, né, como poesia, como poemas, como fotos, né? Mas é uma obra bem curtinha. Cara, a gente chegou à conclusão de que ele era muito doido. Eu, assim, naquela época se fumava muito ópio, sabe? E eu falo assim, ele fumava muito ópio, porque para você entrar numa leitura dessa, você tem que ir com a cabeça muito aberta. Primeiro, essa obra foi escrita para crianças, só que a gente tem que botar em mente que crianças naquela época eram muito adultizadas, sabe? Uma criança de 12 anos daquela época não é a mesma criança de 12 anos de hoje, sabe? A criança daquela época, uma menina de 12 anos já estava se preparando para cuidar de uma casa, sabe? E ela já estava aprendendo coisas do lar. E um menino já estava numa escola formal. Então, eles já liam clássicos, sabe? Uma menina já estava aprendendo piano, já estava aprendendo coisas do lar, o menino já estava lendo clássicos importantes, tipo Moby Dick, que é uma obra muito complexa. Então, assim, uma obra como essa era uma coisa de criança mesmo. Então, e é muito doido. Eu ri pra caramba, porque tem coisas absurdamente surreais. Teve gente que não gostou, mas eu acho que não é para se comparar com uma obra de hoje. Então, assim, é uma menina que cai num buraco, que ela segue um coelho, o coelho entra lá num buraco, ela cai nesse buraco, e aí ela descobre um mundo, né, depois desse buraco, ela cresce, ela diminui. É uma coisa completamente surreal. Então, para você ler esse livro, você tem que ir completamente com a mente aberta. Eu acho que vale super a pena, porque é um clássico, ele não é um clássico à toa, sabe? Clássicos são assim, eles moldam gerações, mas você tem que ir com a mente muito aberta. E eu recomendo sim, sabe? Se você quer conhecer alguma coisa bem diferente, mas não vai esperando uma leitura de criança, dos dias atuais e nem vai esperando uma leitura de adulto, sabe? É uma coisa de quem, se a gente for botar para atualidade, é de quem tomou LSD, tá bom? Para continuar, eu também li pelo Clube Nuvem Literária A Mulher na Janela, do A.J. Finn, que eu achava que era mulher, né? Pela editora Arqueiro, com tradução do Marcelo Mendes. E aqui é um thriller, né? Thriller. E conta a história de uma mulher com agorafobia. A gente vai descobrir porque ela desenvolveu agorafobia. Eu não sei se você sabe o que é agorafobia, mas é uma doença, um transtorno mental que uma pessoa não consegue sair em lugares abertos. Normalmente ela não consegue sair de casa, mas também pode ser não consegue ir para lugares cheios de pessoas, né? Ela só consegue ficar ali em lugares, por exemplo, com 4 paredes, lugares limitados, com poucas pessoas, não consegue ficar em lugares muito abertos, lugares muito cheios de gente, mas normalmente é não conseguir sair de casa, sabe? Ela não consegue sair de casa e ela acompanha a vida dos vizinhos através das lentes da câmera dela. E certo dia, ela vê acontecer um crime. Só que assim, ela deveria estar se cuidando, tomando os remédios dela, mas ela tem bebido muito, sabe? Então, fica aquela coisa, vão acreditar nela, não vão? Ela viu realmente aquilo ou foi coisa da cabeça dela? Porque você misturar remédios psicotrópicos com bebida alcoólica é muito complicado, sabe? E é muito interessante, eu li esse livro em 2 dias porque eu não conseguia parar de ler. Eu recomendo demais para quem gosta desse tipo de leitura e para quem quer começar a ler esse tipo de literatura, sabe? Para quem quer começar a ler suspense. Me parece que vai sair, ou já saiu um filme. Eu não sei se eu quero ver o filme, porque às vezes me parece que vai estragar aquilo que ficou na minha cabeça, né? Às vezes parece que... Eu não sei. Por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis e a minha expectativa foi atendida.
Mas teve outros filmes que eu li o livro e eu fui frustrada, porque aquilo que se formou na minha cabeça não foi atendido. Então, às vezes, eu prefiro não assistir. Não sei se você me entende, mas enfim. Aí eu li Mentira Perfeita, da Karina Ricci. E, cara, muito legal esse livro. Ele é o spin-off daquele livro Procura-se um Marido, que é muito divertido. Ele fala da Júlia, que ela trabalha demais e foi criada por uma tia, que ela tá muito doente, e a tia tem uma preocupação muito grande de morrer e deixar a Júlia sozinha. Ela queria que a Júlia se casasse pra Júlia não ficar sozinha, desamparada, porque tem essa coisa, né, de pessoas mais velhas acharem... Eu tenho umas tias avós que também acham que se eu ficar sozinha eu vou ficar desamparada, aquela coisa toda. Mas eu entendo essa preocupação. Então essa tia tem essa preocupação. Então, depois de passar por uma quase morte, a Júlia arranja um namorado pra não preocupar mais a tia, né? Que a tia agora tá com a saúde bem delicada. E aí acontece todo tipo de complicação, né? Porque a tia se empolga e já vai fazer um pacote numa agência de casamento, né? Porque ela quer garantir que a Júlia vai ter tudo do bom e do melhor, porque o sonho da tia... A tia faz... Inclusive a tia, antes de adoecer, a tia era costureira de vestidos de noiva. Então o sonho da tia é costurar o vestido de noiva da sobrinha dela, que é como se fosse uma filha. Enfim, é muito divertido. São personagens diferentes, né, para romances. Eles têm personalidades mais com características mais diferentes do que a maioria dos romances. E eu gostei pra caramba. Eu gosto dos romances da Karina Ricci. Eles são bastante fluidos, apesar do tamanho. Você consegue ler ele com bastante fluidez. Aí eu li Jack o Estripador, daquela série Rastros de Sangue, da Kerry Maniscalco, que é pela editora Darkside, com tradução da Ana Death Duarte. Death significa morte, é uma inserção que ela fez no nome dela, que eu achei bem interessante. Aqui também é um suspense, só que se passa no século XIX, e é uma moça que, escondido do pai, começa a estudar medicina legal. Naquela época não se chamava medicina legal, era medicina forense, que é aquela coisa de estudar os corpos. É o que se faz no IML hoje, mas estudar os corpos, né, para descobrir o que aconteceu, o que levou à morte daquelas pessoas. E aí ela e o tio vão tentar desvendar o que tá levando... Quem é o Jack Estripador, né? Porque é bem naquela época que tá acontecendo os crimes do Jack Estripador. Mas eu não sei se você sabe, ninguém nunca descobriu quem era o Jack Estripador. Então, mas aqui na história, e esse livro é muito legal, sabe? O suspense é bem construído. Eu gostei demais. Eu não lembro qual foi a minha avaliação no Scoob, mas foi uma avaliação bem alta. Não chegou a ser 5, mas foi uma avaliação bem alta. Eu gostei bem da construção. É uma personagem interessantíssima. Tem um romance, mas não é o foco principal da história. Eu gostei muito. Aí eu li o livro Vergonha, da Brittany C. Cherry, que é pela editora Record, com tradução eu não sei se é Nathalie ou Nathalie Gerhardt. E apesar dessa capa... Aliás, esse romance não tem nada a ver com essa capa, sabe? Eu fiz uma resenha que ainda vai sair, mas é um romance muito bacana, muito bem construído. Ele é um drama, na verdade, que fala de retorno, de um retorno difícil e de preconceitos, né? E tem aquele clichê gato e rato, né, do casal. Eu não vou falar tanto porque vai sair a resenha, né? Provavelmente uns 2 vídeos depois desse. E aí eu li o Julia Quinn do mês, porque sempre vai ter Julia Quinn do mês, que é o Conde Enfeitiçado, que é o 6º livro da série dos Bridgerton, que saiu pela editora Arqueiro.
e tem tradução da Cláudia Costa Guimarães. Esse aqui é o livro que fala da Francesca. Quando ela se casou com um conde e ela ficou viúva. Ela se casou cedo e ficou viúva. E aí, peraí, essa história é mais complicada de falar. Porque quando ela tava para se casar, o conde tinha um primo que era como um irmão. E esse primo acabou se apaixonando também pela Francesca. Só que ele nunca falou nada, nem pro primo, nem pra Francesca. Ele sofreu calado ali. E depois de 2 anos de casamento da Francesca com o conde, esse conde morre. E como ele não tinha nenhum parente, o primo acaba herdando o condado, acaba herdando o título. E aí, né, como ela e o primo também são muito próximos, são muito amigos, começa a ter aquele envolvimento, né? Mas primeiro de muita amizade e depois o conde já é apaixonado e ela começa a se perguntar, né? Aquela coisa toda. É muito legal essa história. É Julia Quinn, né? É sempre parecido, mas também é sempre um pouco diferente. Eu gostei muito, não é das minhas preferidas, mas também é muito legal porque eu tô adorando essa série Os Bridgerton. Aí depois eu tô seguindo a ordem do meu caderninho. Não é bem a ordem do que eu encerrei, é a ordem do que eu comecei. Um livro de não ficção que foi o Minha História, da Michelle Obama, que é pela editora Objetiva, com tradução de uma equipe aqui, Débora Landsberg, Denise Botman e Renato Marques. Esse livro tá entre os favoritos do semestre, porque ele é muito bem escrito, sabe? Eu gostei demais. Ele fala de uma primeiro que ela é muito inspiradora. A Michelle Obama, eu já achava ela inspiradora por uma série de razões, sabe? Além de ter uma história completamente diferente, né? A primeira negra de um país extremamente racista, né? Que tem uma divisão racial muito marcada. E fora que é a visão dela, a visão de uma maneira diferente, porque você vai ver como era, além da visão dela da política americana, norte-americana, a visão dela doméstica da Casa Branca. Isso é muito divertido. E claro, tem a história dela, né? Que a história dela é uma história diferente, né? Porque ela teve uma infância não exatamente pobre, ela teve uma infância de classe média baixa nos Estados Unidos, mas era uma infância de uma pessoa negra, ou seja, né? Isso também já é bem diferente. Então, ela vivia num bairro que era de classe média baixa, mas que depois começou a virar um gueto, mas ela acabou parando em faculdades top de linha. Então, você vai passando por isso e é impressionante, é muito legal, eu gostei demais. Para você que gosta de biografia, até para quem não gosta de biografia, fazia muito tempo que eu não lia biografia, eu gostei demais, eu li esse livro rapidinho, ele é muito fluido também e eu indico pra caramba. Aí, como todo mês também tem, eu li o quadrinho do mês, que foi Uma Bolota Molenga Feliz, da Sarah Anderson, que é pela editora Seguinte, com tradução do Andrex Arnobay, que sempre traduz os quadrinhos dela. E como o primeiro livro dela que eu li, esse aqui também fala das dificuldades de ser adulto e principalmente da dificuldade dela de ser uma pessoa antissocial, né? Ela é uma pessoa que tem dificuldade de socializar, assim. Socializar, de ser como a maioria das pessoas, por exemplo, ela não é aquela pessoa que se dá bem com essa coisa de movimentos motivacionais, inspiradores, sabe? Enfim, é muito divertido, é tão divertido quanto aquele Ninguém é Adulto de Verdade. Aquele também tá nos favoritos do mês, eu gostei demais desse, é aqueles que você ri boboca sozinha, e eu indico pra caramba. Aí eu li o Sideberries, a Legal Briefs novela, da Emma Chase, pelo First Gallery Books, que é uma novela que vem depois do livro que encerra aquela série Legal Brief.
que é muito legal porque ele vai falar de uma situação que acontece depois daquele terceiro livro, que é sobre aquele advogado que se apaixona por uma mulher e pela família que ela virou guardiã. Para quem lê inglês, eu super indico. Tem um quê de coisa de advogado, mas é muito legal. Só tem o primeiro livro traduzido para o Brasil, que inclusive está no Kindle Unlimited, que é o livro Sem Juízo, mas espero que vá trazer os outros livros. Eu não sei, eu não lembro quando foi publicado esse Sem Juízo, mas é muito legal, é um livro muito divertido. Esses outros dois e essa novela. Deve demorar um pouco se for ser publicado, mas para quem lê inglês eu indico bastante. Aí eu li toda a série Os Hathaways da Lisa Kleypas, que é pela editora Arqueiro, que começa com Desejo à Meia-Noite, com tradução da Lívia de Almeida. E assim, é muito legal essa série porque fala de uma família muito diferente, sabe? Primeiramente porque eles não são uma família de nobres, né? Eles ascendem à nobreza, eles não foram criados para ser nobres, eles são uma família de origem rural, né? Eles têm uma educação formal, mas uma educação formal para viver ali na zona rural, né? Eles têm uma educação formal porque o pai dessa família, o chefe dessa família, sempre foi um estudioso, apenas por isso. Mas eles ascendem à nobreza porque o irmão... É o seguinte, são irmãos órfãos. E o menino mais velho, o homem mais velho, ele recebe um título de um primo distante. Um título que eu não lembro agora, mas ele recebe um título da nobreza. Então, assim, por eles terem uma educação que não foi voltada para a aristocracia, eles se tornam uma família muito peculiar, né? Muito excêntrica para aquela aristocracia londrina. E é bem divertido todos os livros, sabe? Tem a irmã protetora, que é a mais velha, que por causa da morte dos pais, ela simplesmente se torna a matriarca da família, ela quer proteger todos os irmãos, né? Porque tem irmãos já adultos e tem uma irmã que ainda é adolescente, e o rapaz que herdou o título de nobreza, ele, depois de um trágico acontecimento, ele simplesmente se entregou à bebida e ele se entregou a todos os vícios, né? Bebida, jogo e tal, e ela fica desesperada, porque ela quer cuidar dele a todo custo, ela fica catando ele em tudo quanto é antro de jogo, sabe? E é muito bacana porque todos eles têm alguma peculiaridade e cada livro vai tratar de um desses irmãos, né? E lógico, de um romance desses irmãos. E os romances em si são muito peculiares, né? São peculiares os mocinhos, porque a maioria são irmãs, e a mocinha que vai fazer par com esse rapaz que ascendeu à nobreza. Aí o primeiro livro, como eu já disse, é o Desejo à Meia-Noite. O segundo é o Sedução ao Amanhecer, com tradução da Débora Isidora. O terceiro livro é o Tentação ao Pôr do Sol, com a mesma tradutora. O quarto livro é o Manhã de Núpcias, com tradução da Maria Clara de Biasi. E o quinto livro é o Paixão ao Entardecer, com tradução da Ana Rodrigues. Todos os livros são muito divertidos. Eu não sei dizer... Todos eles têm um quê de drama, mas também tem essa coisa da diversão pela excentricidade da família, sabe? Eu acho que a parte mais legal é essa coisa da família, porque eles participam de todos os livros. Eles... Lógico, por causa do romance, a parte da família fica um pouco mais ao fundo. Mas é muito divertido porque você fica esperando a interação entre eles. Eu indico muito toda a série. Aí eu comecei a série Castles Ever After, da Tessa Dare, com tradução do A.C. Reis pela editora Gutenberg. Eu só li o primeiro livro, que foi o Diga Sim ao Marquês, que fala de uma moça que se tornou noiva aos 17 anos, mas depois de 8 anos, esse rapaz, que era um diplomata e viajou pelo mundo inteiro, continua enrolando ela, sabe? E ele ainda não voltou pra Inglaterra.
e ele mal manda cartas. E ele tem um irmão que simplesmente fugiu da família, ele não quer nada com a família. Mas ele prometeu ao irmão, quando o pai morreu, que ele ia cuidar das coisas da família, mesmo que de longe. E o que se entende por cuidar das coisas da família, se entende também por manter esse noivado. Só que a mocinha, ela quer, depois de virar chacota de toda a aristocracia, ela quer simplesmente se livrar desse noivado, porque ela conseguiu uma espécie de herança e agora ela consegue se manter sozinha. Só que o mocinho, que é esse irmão, ele não quer deixar de jeito nenhum e ele vai tentar convencer ela de qualquer jeito a não desfazer o noivado. Eu gostei pra caramba desse livro, tem os personagens muito divertidos e a maneira que ele tenta convencer ela é uma maneira bem doida, poderia-se dizer, porque ela não é uma mocinha convencional, mas ele tenta convencer ela como se ela fosse uma mocinha como as outras, né? Porque ele acha que, não, todas as moças sonham com casamentos esplendorosos e tal, e ela não quer isso, ela quer ter a independência dela, e ele meio que não entende muito isso, sabe? É bem divertido e eu recomendo bastante. Aí eu li O Irlandês, da autora independente brasileira Tayana Alves. Aqui a mocinha, ela foi morar na Irlanda, então ela sempre tá precisando de um trabalho para complementar a renda, né? Então, ela consegue um trabalho de babá na casa de um cara que é editor de uma editora, né? E aí ele tem 2 filhas pequenininhas, ela vai de babá e as 2 meninas são muito fofas. Esse cara é recém-viúvo, então ele ainda tá sofrendo bastante, mas ele fica muito tempo no trabalho justamente para não querer enfrentar a realidade que é uma casa vazia, né, sem a mulher, e as meninas ainda com saudades da mãe. Ele não quer enfrentar essa realidade. E é muito interessante, é um romance que tem um quê de drama, mas tem a leveza que traz a fofura das crianças, né? Tem a questão da moça que é negra, né? Então isso traz uns questionamentos, porque ela fala muito da solidão da mulher negra, e isso é bem diferente, eu gostei bastante por causa disso, mas não tem aquele quê de militância, sabe? Ela trata desse assunto com bastante leveza, com bastante delicadeza, mas é um questionamento muito importante e eu gostei pra caramba desse livro. Então eu indico bastante, é um livro que tá entre os tops do mês, e você devia dar uma chance, ele tá no Kindle Unlimited. Aí eu li O Canalha Disse Sim, da autora independente brasileira Cleira Alves. Aqui o cara, ele quer ajudar a filha do homem que ajudou ele quando era jovem, foi o mentor dele quando era jovem. Só que ela tá passando por um período difícil depois que o pai dela morreu e também tá passando por ameaças. E a única maneira que ele encontra de ajudar ela é se casando com ela. Ela primeiro tem resistências com relação a isso, mas depois ela cede com uma série de regras, claro. E eles vão se conhecendo melhor. Eles já tiveram um passado juntos e por isso ela tem problemas para se relacionar com ele hoje em dia, mas depois eles vão passando por uma série de situações que vai melhorando o relacionamento deles. É um romance bem fofinho, sabe? Mas tem um quê de suspense por causa dessas ameaças dela. E é bem interessante esse romance. Aí eu li 2 livros da Emma Chase pela Universo dos Livros. O primeiro foi Enroscado, com tradução da Angélica Hauck-Sick. E o segundo foi Amarrado, com tradução do Pedro Monforte. Eles são a sequência daquele livro Atraído, que tem a mocinho, ele é um cara que tem muita confiança, ele é um cara que se acha. O Atraído é bem legal, mas essa sequência, o segundo, o Enroscado, ele é bem interessante assim, mas o Amarrado eu não gostei muito não, pra falar a verdade, sabe?
Tem um que fala do casal de amigos que eu queria ler muito, mas só não saiu em português, pelo que eu vi. Eu vou tentar ler em inglês, mas eu não consegui achar mais. Eu não sei se saiu da Amazon. Eu vi uma vez, mas eu também não sei se vale a pena, já que eu li a série toda deles dois. Mas eu não gostei muito do personagem masculino. Eu não lembro se quando eu li o Atraído eu gostei. Mas pelo menos no Atraído eu lembro que ele sofreu pra caramba, então isso foi legal. Aí eu li os 2 últimos que faltavam da série Amores em Quente, da autora independente Tatiana Mareto. Teve A Sobrinha do Marquês, que foi o 3º livro, e o 4º livro foi A Irmã do Conde. A Sobrinha do Marquês é bem legal porque, assim, a mocinha, ela foi criada entre vários homens pelo tio dela, né? Entre vários primos pelo tio dela. Então ela foi criada como se fosse um menino. E assim, ela não aceita as regras da sociedade imposta para as mulheres. Então ela vai pro clube de cavalheiros, ela fuma charuto, sabe? Lógico, ela é super mal vista na sociedade londrina. E ela tem uma vida sexual ativa, sabe? Ela sofre, lógico, com as más línguas, essa coisa toda. Mas é bem interessante porque ela é uma mulher bem sucedida nos negócios. Aí ela entra num negócio de educação para meninas. Não meninas da aristocracia, porque isso nunca ia dar certo, ela sabe disso, mas meninas da burguesia emergente. E é bem divertido porque ela tá super empolgada com isso. E aí, o mocinho é um cara que é virgem, que chegou numa idade já de se casar, que ele tá noivo, e ele não quer chegar no casamento dele virgem. E aí ele propõe pra ela... como ela é uma mulher experiente, ele chega lá para propor para ela uma noite que ela possa ensinar as coisas para ele. Lógico que ela declina, porque ela acha aquilo um absurdo, mas ela fica com aquilo na cabeça, né? Com aquilo de, vou ensinar para ele, tô me sentindo o máximo, porque ele pensou em mim como uma pessoa experiente, como uma pessoa conhecedora da vida. Enfim, é bem divertido esse livro. E aí tem A Irmã do Conde, que é o último livro da série. E assim, a mocinha, ela passa por um escândalo e ela precisa se casar com alguém, porque ela não quer revelar o nome do cara que forçou esse escândalo com ela, que queria se casar com ela, se aproveitar dela. E aí... um cara que estava precisando de uma esposa, mas não queria frequentar os bailes para ir atrás dessa esposa, ele fala, não, vamos casar, e aí você consegue o que você quer, eu consigo o que você quer, eu só preciso que você me dê um herdeiro. E aí, eles, claro, desenvolvem depois de muitas rusgas, né, por parte deles, eles vão desenvolvendo aos poucos um relacionamento, né, um vai descobrindo no outro ela vai descobrindo que ele é um cara mais sensível do que ela achava que ele era, porque ele parecia um cara bem grosso, bem bruto. Ele achava que ela era super mimada e na verdade ela não é. E é muito fofinho Mas dessa série toda de Amores em Quente, que é uma série muito legal, eu gostei bastante da escrita dessa autora, eu gostei mais do A Sobrinha do Marquês. Mas ainda assim eu indico toda a série porque são personagens bem diferentes do que eu tenho encontrado em romances de época, principalmente em romances de época brasileiros. Que, aliás, tem me surpreendido bastante autoras independentes brasileiras no quesito romances. Então é isso, eu li, contando com os livros da Maratona Literária, eu praticamente usei a literatura para fugir da realidade, porque a realidade não está fácil, né? Então, mas como eu sempre digo, não se compare comigo, porque eu praticamente não, eu só leio, eu não assisto TV, não assisto séries, né? Tô aproveitando que minha rua tá super tranquila para ler bastante e tô lendo uma média de 6 horas por dia, porque eu leio à tarde e leio à noite. Então não se compare comigo, tá? Eu tô até lendo mais livros físicos do que o normal. Aliás, eu nem contei quantos livros eu li esse mês, eu acho que eu vou até parar de contar, porque eu acho que nem faz diferença, nem vale a pena. Então é isso. Eu gostaria de saber como foram suas leituras do mês, porque eu gosto de falar sobre isso, né? Saber como foram as leituras das outras pessoas, o que elas mais gostaram de ler no mês. E vamos conversar lá nos comentários.
Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!